Boa noite, amados, a paz, um pouquinho rouco. Abra comigo a sua Bíblia em Atos capítulo 4. Atos capítulo 4. Livro escrito por Lucas, médico, minucioso, homem inteligente, detalhista. Ele tinha todas essas características, bem diferente de mim. Sou médico, tão detalhista, e nessa palavra de hoje eu quero mais compartilhá-la como um devocional do que como uma coisa assim mais pormenorizada aqui, mais específica. O tema da nossa reflexão é coragem para testemunhar. Há alguns meses atrás eu falei sobre poder para testemunhar. Eu quero falar um pouco sobre coragem para testemunhar. Atos capítulo 4, do 1 ao 22. O texto é grande, mas assim, foi lendo esse texto que algumas coisas vieram ao meu coração, eu então passei a escrevê-las e quero compartilhar com os irmãos. Diz assim: Pedro e João ainda estavam falando ao povo quando chegaram alguns sacerdotes, o chefe da guarda do templo e alguns saduceus. Só uma paradinha aqui, para que você entenda, ele tinha ido na hora de costume fazer uma oração no período da tarde, lá no templo. E ele estava no templo, e então houve uma situação, que foi a cura de uma pessoa, e então assim, ele estava nessa fala ainda quando isso aconteceu. Então eles ficaram muito aborrecidos, esses homens que estavam lá, porque os dois apóstolos estavam ensinando ao povo que Jesus havia ressuscitado, e que isso provava que os mortos vão ressuscitar. Então prenderam os dois e os puseram na cadeia para ficarem lá até o dia seguinte, pois já era muito tarde. Interessante, né? Porque os caras estão fazendo bem para a sociedade, tinham sido usados por Deus para curar um coxo, e as pessoas que eram religiosas, que deveriam discernir isso, estavam ali se opondo e criando problema para os apóstolos. E engraçado também que estavam bravos porque ele estava dizendo que Jesus havia ressuscitado, porque eles não criam que Jesus havia ressuscitado. Eles achavam que a ressurreição de Jesus era uma farsa. Então, quando Pedro e João estavam ali falando sobre isso para aquelas pessoas, eles ficaram enfurecidos e fizeram isso aí. Porém, muitas pessoas que ouviram a mensagem que ele estava dando, creram. E os homens que creram foram mais ou menos 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades dos judeus, os líderes do povo e os mestres da lei. Nessa reunião estavam também Anás, que era o grande sacerdote, Caifás, João, Alexandre e outros que eram da família do grande sacerdote. As autoridades puseram os apóstolos em frente deles e perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu: autoridades e líderes do povo, os senhores estão nos perguntando hoje sobre o bem que foi feito a este homem e como ele foi curado. Pois então os senhores e todo o povo de Israel fiquem sabendo que este homem está aqui completamente curado pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que os senhores crucificaram e que Deus ressuscitou. Nossa, que ousadia do Pedro, né? Jesus é aquele de quem as Escrituras Sagradas dizem: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, veio a ser a mais importante de todas. A salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos, por meio do qual possamos ser salvos. Os membros do Conselho Superior ficaram admirados com a coragem de Pedro e de João, pois sabiam, interessante isso aqui, que eram homens simples e sem instrução, e reconheceram que eles tinham sido companheiros de Jesus. Mas não podiam dizer nada contra os dois, pois o homem que havia sido curado estava ali de pé junto com eles.
Em seguida, mandaram que Pedro e João saíssem da sala do conselho e começaram a discutir o assunto. O negócio ficou entre portas fechadas. E aquelas autoridades então começaram a confabular. Tipo, o que nós vamos fazer? Eles diziam assim, o que nós vamos fazer com esses caras, com esses homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que eles fizeram um grande milagre. E nós não podemos negar isso. Mas, para não deixar que a notícia se espalhe ainda mais entre o povo, vamos ameaçá-los, a fim de que nunca mais falem com ninguém a respeito de Jesus. Então os chamaram e ordenaram duramente que não falassem nem ensinassem nada a respeito de Jesus. Uma paradinha aqui. Olha que como a coisa já é muito antiga, os esquemas, as trapaças, vamos dizer assim, os abusos, muitas vezes que as autoridades exercem, né, se fecham e tipo assim, a gente sabe que o que está acontecendo é verdade. Os caras foram realmente pessoas que foram usadas e aquele coxo foi curado. E o povo está sabendo. E detalhe, tem cerca de 5.000 pessoas que acreditaram na mensagem desses caras. Então assim, não é possível que a gente pode deixar esse negócio continuar crescendo não. Vamos dar um jeito de calar a boca desses caras. Eles não vão ficar falando aqui não. Eles não vão ser autoridade no nosso lugar, no nosso terreno. E aí a coisa pega dessa forma. Mas Pedro e João responderam, os senhores mesmos julguem diante de Deus. Devemos obedecer aos senhores ou a Deus? Então vocês vêm aqui e dizem que a gente não pode falar mais nada para ninguém? Não podemos pregar sobre Jesus para ninguém? Não podemos ser canais da bênção de Deus para curar ninguém? Vem cá, vocês são autoridade, mas deixa eu perguntar uma coisa. Nós vamos obedecer a vocês ou nós vamos obedecer a Deus? A quem nós devemos obedecer, irmãos? Talvez aqui seja um dos únicos textos na Bíblia que a gente encontre uma chance de dizer que uma autoridade pode ser desobedecida, uma autoridade constituída, delegada, possa ser desobedecida quando ela quer calar a boca da igreja, quando ela quer impedir que as pessoas que seguem a Jesus falem do amor de Cristo, amem as pessoas, sejam usadas para abençoar a vida das pessoas. Então, esse é um momento de desobedecê-las. Nas demais questões, de um modo geral, nós temos que ser obedientes e submissos. Mas calar a minha voz acerca da minha fé, de quem eu creio, de quem eu amo, e me impedir de ser bênção na vida de alguém, nenhuma autoridade pode fazer isso. Pois não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido, foi o que eles falaram. Aí o Conselho Superior os ameaçou com mais dureza e depois os mandou embora. O Conselho não pôde castigá-los, porque todo o povo louvava a Deus por causa do que havia acontecido. O homem que foi curado por esse milagre tinha mais de 40 anos. A coisa pegou para o lado deles, quando eles viram que as pessoas estavam do lado dos apóstolos naquele momento. Baixe sua cabeça, vamos orar um momento mais. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado por esse texto, obrigado porque a Tua palavra, Deus, nos fortalece, nos encoraja, nos anima, nos desafia, nos abençoa, nos alimenta. A Tua palavra, Deus, dá sentido para a nossa vida. E a Tua palavra, Deus, ela é uma revelação que prova, ó Deus, aquilo que o Senhor vem fazendo ao longo dos séculos. E essa palavra que hoje nós lemos, ela tem a ver com a nossa história, com a nossa vida, porque nós somos, ó Deus, também canais do Senhor para abençoar outras pessoas. E nós somos alvo desse amor, desse poder que Jesus tem. Nós estamos aqui por causa daquilo que Jesus fez nas nossas vidas. E nós estamos vivendo, Deus, por causa do que Cristo tem feito na nossa vida. E nós temos saído, Deus, e dito às pessoas aquilo que Jesus tem feito. Porque Jesus é vivo, Jesus é Senhor, Jesus está presente no nosso meio. Jesus é a autoridade maior. E é a Ti, Senhor Jesus, que nós queremos honrar. E é para Ti que nós queremos viver.
Ó Deus, continue falando conosco, nos desafiando, abençoando as nossas vidas nessa noite. Em Teu nome nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Então, veja bem, é muito importante, como o pastor Cleverson falou e como a gente ouviu também em canções nessa noite, que a gente faça uma verificação do estilo de vida que nós estamos levando. Porque as nossas prioridades devem refletir aquilo que está no coração de Deus. As nossas atitudes devem se assemelhar às atitudes que Jesus tinha. As nossas motivações deveriam ser as motivações de Deus, de Jesus. A maneira como a gente se relaciona com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, deveria ser de acordo com o que está no coração de Deus. Como a gente está vivendo? A maneira como a gente se relaciona com as pessoas que estão necessitadas deveriam ser da forma como Jesus espera. E Pedro e João demonstraram nessa história que eles estavam comprometidos com esse estilo de vida. Eles tiveram muitos problemas na caminhada com Jesus, tiveram lutas, eles falharam, como o pastor Cleverson pregou aqui muitas vezes. Eles decepcionaram a Jesus, mas houve um momento na história deles que parece que tudo se descortinou, os olhos se abriram e eles falaram, não, daqui para frente a gente ficou claro, a gente entendeu o projeto de Deus. A gente entendeu esse negócio de edificar a casa de Deus, a gente entendeu que o sonho de Deus é construir a família dele, e viver no meio da família dele e fazer com que essa família influencie a sociedade e resgate pessoas que estão marginalizadas e perdidas. E a gente precisa estar vendo a nossa vida, reavaliando a nossa vida, checando a nossa vida. Porque por tendência natural a gente quer se afastar do projeto de Deus. A gente quer viver uma vida mais fácil, mais tranquila, mas mais pobre espiritualmente, mais pobre emocionalmente, uma vida mais vazia, onde a gente está toda hora tendo que botar um monte de coisa para tentar achar sentido. Essa é a tendência do ser humano. E aí, se não cuidarmos, viver à margem, parar, viver como está aí, muita gente vivendo assim como grama. Mas Deus quer que a gente cheque, que a gente avalie, que a gente fale, Jesus, o que você já fez em mim? O que o Senhor quer fazer mais em mim? O que o Senhor quer fazer através da minha vida? Onde eu preciso mudar, Senhor? Fala comigo, me usa. É isso que eu preciso estar constantemente vendo. E tem muita gente que não modifica a vida, não transforma a vida, porque não faz essa checagem, não faz essa análise, não se autoexamina. E a Bíblia diz que a pessoa que pensa que já chegou a algum ponto, ou que pensa que é alguma coisa, que pensa que é muito importante, e de fato não é uma pessoa que está vivendo debaixo do engano. Isso está lá dito pelo apóstolo Paulo no livro de Gálatas, no capítulo 6, no versículo 3 e versículo 4. E aí ele diz assim, ao invés disso, essas pessoas, nós devemos fazer, sabe o quê? Avaliarmos a nossa vida, checarmos a nossa vida, examinarmos a nós mesmos, o nosso jeito de agir. E se nós estivermos fazendo aquilo que é agradável a Deus, então a gente pode se alegrar. De fato a gente vai se alegrar, mas se não, a gente tem que mudar. Ou seja, nós precisamos fazer uma autoavaliação sempre, porque senão a gente se perde no caminhar. Mas não é só por isso, porque a gente precisa crescer, se parecer com Jesus, porque a gente precisa se tornar pessoas melhores, para que a gente se sinta melhor, para que, enfim. Não, nós precisamos também olhar para a nossa vida, porque as pessoas que estão ao nosso lado, muitas vezes estão sofrendo, precisando da gente, e por falta desse cuidado de autoavaliação, a gente não dá a elas a atenção que a gente deveria dar. Então há muita gente sofrendo, há muita gente como aquele homem com mais de 40 anos, mesma condição de vida, não muda nunca. Era levado para a porta do templo, ficava ali mendigando, esperando uma oferta, uma ajuda, depois a família provavelmente ia buscá-lo, ou sei lá como é que ele voltava para o lar dele, nem sei se ele tinha lar, não sei se ele era morador de rua, mas estava lá aquele homem sofrendo. Mas os apóstolos estavam antenados, cheios do Espírito, cheios de ousadia, com vontade de viver para Deus, e foram lá para a hora da oração deles. E aquele homem pergunta, vem cá, ei,
Pode me dar um dinheiro? Pergunta básica de uma pessoa que está nas ruas sem condição nenhuma. E eles falam para ele, olha, nós não temos grana não, mas nós temos algo para te dar. Levanta e anda, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Deu a mão para ele, levantou, ele pulou e saiu dançando, cantando, pulando, e gerou todas essas tensões depois que a gente leu ali no Atos capítulo 4. Então, essas pessoas estão do nosso lado, nós estamos cruzando com elas. Não quero dizer que toda vez que a gente vê uma pessoa aleijada que nos pedir uma coisa, um dinheiro, a gente vai fazer isso, mas a gente tem que estar falando diariamente. Eu até esses dias conversando com o Maurício, eu falei para ele, Maurício, eu estou orando e tenho falado para Deus, assim, que eu quero, e é isso que eu quero, você tem que querer, é isso que nós queremos. O quê? Que Deus fale conosco de formas claras e específicas para que a gente faça diferença na vida das pessoas. Eu, às vezes, falo, Senhor, fale, pode ser uma coisa meio fora do comum para mim. Eu quero poder, de alguma forma, eu já vi isso, eu já vivi isso, mas eu quero aqui, hoje, na idade que eu tenho, na minha cidade, andando, viver coisas assim. As pessoas que estão do nosso lado, elas estão sofrendo. Elas estão cansadas de lutar, estão cansadas da religião, elas estão cansadas de serem enganadas, elas estão cansadas de chorar, elas estão cansadas de ficarem com problemas de saúde anos, e nada muda. Gente que está se sentindo perdida, que a vida não tem mais sentido, gente que quer dar cabo com a sua própria vida. Gente como esse cara, 40 anos, vivendo desse jeito. Mas a Bíblia registra que não é só Pedro e João que tiveram experiências como essa, mas quantas vezes Jesus cruzou com pessoas na beira do caminho assim, mulheres sofridas, sangrando por 38 anos com hemorragia, gastando dinheiro, e depois ficando pobre, gastando todo o dinheiro para ser curado e não conseguia. Quantas vezes Jesus entrou num ambiente onde as pessoas deveriam estar se alegrando, de repente viu que todo mundo estava deprimido, triste. E Jesus indo num casamento, num ambiente que é uma festa, de repente as pessoas lá todas preocupadas. Alegria, cadê a alegria? Acabou a alegria, está acabando a festa porque está acabando a bebida, não tem. Jesus vai lá e faz um milagre, aproveita aquele momento e se manifesta para as pessoas. Quantas pessoas cegas Jesus foi, tocou, curou. Quantas pessoas que Jesus visitou e os apóstolos, posteriormente o livro de Atos registra isso, que tocou família, restaurou famílias. Quantos pais perderam seus filhos? Mesmo naquela época, ou mesmo nos nossos dias, olha para os nossos dias, quantos conhecidos nossos estão perdendo os filhos para a droga, para o crime, para a prostituição. Quantas famílias? Então a gente precisa avaliar a nossa vida e dar graças a Deus porque a gente tem Jesus e porque a gente é salvo, mas dizendo ao Senhor, Senhor, usa a minha vida, eu quero servir ao Senhor, eu quero ser diferente, fazer diferença para essas pessoas. E é isso que a gente tem que buscar. No nosso cotidiano, na nossa vida, no dia a dia, buscar de Deus o seguinte: Senhor, me deixa antenado, ligado, porque eu quero estar sensível, eu quero estar percebendo o que está acontecendo. E eu quero que o Senhor me use. Talvez a gente pergunte assim, tá, mas como é que a gente vai lidar com essa problemática que a gente tem aí? Tanta gente, é tanta enfermidade, é tanta desgraça, é tanta miséria, é tanto problema, é tanta injustiça, é tanta droga, é tanta prostituição, é um troço assim que tem horas que a gente pensa que não tem mais condição. Existe uma forma, a forma é através de Jesus, através da autoridade e do poder do nome de Jesus. Sabe, irmãos, não existe outra forma para lutar contra esses gigantes, esses flagelos que estão acabando com a sociedade, se não for através de Jesus. Não existe.
Mas Jesus quer transformar a vida dessas pessoas. Quando eu estava lendo esse texto, eu fiquei pensando, imagina esse cara 40 anos ali naquela situação. De repente surgiu a oportunidade da vida dele. Tinham 2 homens que seguiam a Jesus, que se dispuseram a ouvi-lo e falaram, não, nós vamos abençoar você, nós vamos orar por você. Jesus quer continuar essa obra. Ele está fazendo isso. Quantos aqui já experimentaram coisas assim, legais, de bênção, de cura na vida, cura física? Quantas pessoas experimentaram cura física aqui? Levante a mão quem já foi curado fisicamente, alguma vez. Ó, quantas pessoas foram curadas aqui de problemas emocionais? Quantas pessoas aqui têm convicção que nasceram de novo, que são filhas de Deus, se batessem a bota agora, morressem agora, iam para o céu? As coisas. Então, isso que Deus fez na minha vida e na sua vida é motivo para que a gente saia por aí falando, encontrando algumas pessoas e compartilhando com elas o nosso testemunho. Nós temos autoridade, nós temos história. E nós podemos fazer diferença na vida dessas pessoas. E elas serão alcançadas pelo Cristo, pelo Jesus que vive em mim e você. Talvez está lá o teu colega no trabalho falando, cara, nossa, não vai dar certo, a vida vai tá se acabando mesmo, não sei o quê. Esse cara pessimista, negativo, acha que o mundo vai acabar. Cria coragem, irmão. Fala para ele, vem cá, cara, ó. Nunca fiz isso com você não, vamos aqui, ó. Vamos ali numa salinha aqui. Deixa eu falar para você. Uma vez, e conta para ele, eu estava assim, e um cara chamado Jesus Cristo fez isso na minha vida. Cara, deixa eu orar por você, deixa eu orar por você. Deixa eu colocar as minhas mãos sobre a sua vida. Eu não tenho poder nenhum, mas eu creio num Deus vivo, num Jesus poderoso, que mudou a minha vida e pode mudar a sua. Impõe as mãos sobre ele e ora. Como é que você vai ver um cara desse levantar se você não fizer isso? Fala para a pessoa que está ao seu lado assim, ó, irmão, cria vergonha, vamos, põe a tua fé para fora, em andamento. Fala para ele, ó, seja um homem de fé. Por favor. Tem que andar, irmãos. O negócio, Jesus só pode fazer a obra dele de forma poderosa na vida de alguém que se dispõe. Nunca vai. Como é que Jesus vai guiar a gente se a gente não sai do lugar? Como é que alguém guia um carro parado? Você só vai ser guiado por Deus se você se movimentar. Eu não estou falando para você ser uma pessoa fazer de forma de brincadeira isso, mas estou falando o seguinte, que é assim, eu tenho que me dispor, não sou eu. Mas se a pessoa está do meu lado, está pedindo auxílio, eu sei quem pode ajudar, eu sei de onde vem o socorro. O meu socorro vem do Senhor. E você vai encorajando a pessoa. Gente, tem muita gente aí fora que está, como é que eu posso falar assim, socando coisas dentro da sua própria vida para tentar levar a vida à frente. É tipo assim, gente que está gastando tudo, achando que o entretenimento, como o pastor Clévio colocou aqui, que para ser feliz, para ser realmente uma pessoa realizada, plena, precisa estar em todas as baladas, conhecer todos os lugares, ver. A gente sabe que não é por aí. E que estão andando, muitas vezes assim, até dá uma certa aparência de serem pessoas felizes, né? Que não precisam de nada, mas que são super infelizes, que não conseguem dormir direito. E precisam de alguém que enxergue esse vazio, essa culpa que elas carregam, o medo que existe dentro do coração delas. Porque assim são as pessoas. E aí, para se esconder de tudo isso, elas vão tentando viver, tipo assim, meio que de balada em balada. Eu estou falando isso porque eu fiz isso. Eu só fui conhecer verdadeiramente o que era felicidade quando eu entreguei minha vida a Jesus. Até então, eu fiz também de tudo um pouco, não vou repetir isso, que a gente já fala, os irmãos conhecem a minha história, mas de tudo um pouco. Que o mundo tem para oferecer,
E era vazio, triste por dentro. Como Deus sabia que eu era triste, como eu era miserável por dentro. Então, não é o que aparenta, é o que é de fato. E a gente sabe, porque a gente sabe quem é Jesus, que se Jesus não está de fato na vida das pessoas, elas podem botar o que quiser, um caminhão de ouro, de diamante dentro delas, elas podem colocar todos os livros do mundo, conhecer todas as cidades que existem no planeta Terra, ela pode, como diz lá o apóstolo Paulo, falar todas as línguas, ser poliglota, troglodita, comer de tudo, ela pode ser, você pode imaginar, ela pode ter todos os carros, todas as famas, as condecorações, ela vai ser uma pessoa vazia. Sabe por que ela vai ser vazia? Eu digo isso sem medo, não entenda, não receba a minha palavra, por favor, como uma coisa orgulhosa, mas não é, vai ser vazia porque existe uma coisa chamada eternidade colocada por Deus no coração do homem. E a eternidade só é preenchida quando uma pessoa chamada Jesus Cristo entra no coração desse ser humano. E aí ele preenche aquele vazio da eternidade. Enquanto a eternidade não for preenchida no coração de um homem e de uma mulher, através de Jesus, e só Jesus é eterno, nenhuma religião é eterna, nenhuma filosofia é eterna, nenhuma regra, nenhuma conduta, nenhum ritual, nada disso é eterno, tudo isso fica, passa. Então só Jesus, se Jesus não entrar lá, as pessoas vão fazer isso, vão fazer isso, vão fazer isso, fazer aquilo e vão continuar vazias. Pedro e João sabiam do que significava ter Cristo. Andaram com Jesus, correram de Jesus por causa daquilo que Jesus passou lá, a morte, foi falado, ensinado aqui uns dias atrás, mas depois o Espírito Santo veio sobre eles e dali para frente, gente, não tinha mais nada que interessava para eles a não ser proclamar Jesus. Jesus é o único que pode salvar e nos dar uma nova vida. Ele é a pessoa que foi crucificada e que foi ressuscitada por Deus. Nós não temos que inventar mensagem para dizer para as pessoas. Pedro e João estavam dizendo para aquelas pessoas o seguinte, vocês estão todos admirados, aí se você leu Atos capítulo 3, você vai ver ele falando isso. Vocês estão todos assim, nossa, o cara foi curado, 40 anos assim, o cara era coxo, olha que coisa maravilhosa. Ele fala assim, vocês estão preocupados com isso? É Jesus que curou eles, Jesus quer, mas não é curar, Jesus quer perdoar o pecado de vocês. Jesus quer tirar a culpa do coração de vocês, de todas essas coisas erradas que vocês fazem nas escondidas, que Deus sabe, você sabe. Jesus quer livrar você dessa culpa, Jesus quer tirar os medos, os traumas, Jesus quer tirar insegurança, incerteza sobre a vida eterna, sobre a morte que existe dentro das pessoas. Era isso que Pedro estava dizendo, João estava dizendo. E os caras estavam ali, nossa, é verdade. Na verdade, a cura do coxo foi um sinal que chamou a atenção. Mas a mensagem é essa. Esse Jesus que vocês crucificaram, Deus ressuscitou. E não existe salvação a não ser por meio dele. Não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos, por meio do qual possam ser salvos. É isso que a gente precisa dizer para as pessoas. E orar por elas. Jesus é aquele que foi crucificado, é o Criador de todas as coisas. Jesus é o herdeiro de todas as coisas. Pedro sabia disso. Sabe, deixa eu falar uma coisa para você. Se você não entender que Jesus é o herdeiro de todas as coisas, você vai correr atrás, não vou dizer que generalizar, mas as pessoas vão continuar correndo atrás de posses. Porque as posses dão uma falsa segurança. O Ike Batista disse há um ano atrás, 6 meses atrás, que em 5 anos ele seria o homem mais rico do mundo, porque ele já estava entre os 10. Já está mal já. Mal assim, né? Você queria estar mal como ele, né? Fala sério. Mas deixa eu dizer, para e pensa. Vamos entender, é fato. De repente, o Ike Batista pode perder tudo e ser funcionário, como qualquer outra pessoa. Ele já está levando um susto já. Ele já está levando uns medinhos já. Porque aquele sonho não está se concretizando. E ele já perdeu muito.
sei quantos bilhões. Se a gente entender que Jesus é herdeiro de todas as coisas, a gente sai achando com essas fantasias. Eu quero ser o homem mais rico do mundo. Quero ser o... E daí? Gente, a gente tem que cair a ficha. Deixa eu falar uma coisa. Se eu andar de Mercedes ou de Fusca ou de ônibus, que diferença faz? O meu Senhor andou a pé. Podia andar no melhor cavalo da época. Se tivesse hoje aqui, podia andar de helicóptero, para cima e para baixo. Que diferença faz? Deus é dono de todas as coisas. Não importa isso. Ele é dono de todas as coisas. Eu não vou ficar me escravizando atrás de querer ser lista de não sei o que, ser o homem mais poderoso, mais rico do mundo. Para quê? Para atrair falsos amigos? Para atrair pessoas que queiram a minha riqueza? Sequestrar alguém da minha família? Jesus é o resplendor de Deus, da glória de Deus. Jesus é a imagem de Deus. Jesus é o sustentador de todas as coisas. Jesus é quem purifica as pessoas do pecado. Jesus é quem está assentado à destra de Deus, à direita do Senhor. É Ele quem criou aquele homem que ficou 40 anos coxo e um dia, através de Pedro e João, tocou a vida daquele cara e curou. Jesus é quem está trabalhando através de alguns irmãos aqui da Comunidade Evangélica das Nações. Eu estou citando, mas as igrejas e outras igrejas fazem isso também, na vida daquelas crianças lá da favela, onde está o núcleo Criança de Valor. É Jesus que está fazendo através dos irmãos isso. É Jesus quem faz através de algumas pessoas um trabalho lá no albergue, diariamente acomodando, dando comida, roupa, alimento para pessoas que não têm onde dormir. É Jesus quem está tratando as crianças lá na CDD através das pessoas. É Jesus quem quer tocar a vida das pessoas que trabalham do seu lado, perto de você. A gente precisa falar de Jesus para as pessoas. Falar para as pessoas daquilo que Ele fez, que Ele está fazendo. E falar do nome dEle. Não é porque muitas pessoas queimam o nome de Jesus que a gente vai se calar. Não é porque muitas pessoas representam mal a Jesus que nós vamos nos calar. Nós podemos dizer às pessoas e mostrar para as pessoas que andar com Jesus realmente é uma coisa maravilhosa. Você acredita nisso? Amém? Você pode ser um exemplo diferente. Você pode mostrar que é diferente. E sabe, se você não obedecer a Jesus, no sentido de ser uma testemunha, de ter coragem para falar dele para as pessoas, você vai ter problema na sua vida e você vai trazer problemas para as outras pessoas. Está aí no seu boletim, eu não vou ler, depois você lê com calma e pode ler o livro do profeta Jonas, mas você vai ver que é interessante. Jonas era um cara assim, porque foi desobediente ao Senhor, conhecia o Senhor. Deus falou um dia para ele: Jonas, eu quero que você anda comigo, você é um cara que me teme, você é um cara que tem feito a minha vontade, só que é o seguinte, eu quero te levar num nível maior. Eu quero agora que você vá lá para Nínive, que você vai falar com aquele povo todinho lá. Era como se fosse assim, ir para uma capital, São Paulo, Brasília, um negócio grande assim. Você vai lá, você vai falar de mim para eles e eles vão todos me conhecer. E Jonas cascou, fora. Desde o momento que Jonas saiu do propósito de Deus, a vida dele começou a entrar em declínio. Ele começou a se tornar um cara ruim, mau de coração, oprimido, sem motivação, sem dinâmica, fugitivo, rebelde, foi se esconder dentro do navio, sumiu, chegou dentro do navio, em vez de, não tinha nem cara para fazer nada, foi se esconder lá no porão, foi dormir, não queria nem acordar, para não ter que lidar com a culpa e com a perda de tempo que ele estava vivendo ali. E Deus teve que dar uma disciplina no cara, grande, bem dada. Aquele povo lá, todinho do navio, quase se perdeu. Os irmãos sabem da história. Os caras estavam lá clamando aos deuses dele, e Jonas dormindo, não queria nem falar com Deus, porque ele sabia o que ele tinha que fazer. Até que os próprios caras chegam: acorda aí, meu.
E aí chacoalha o cara, tal, e enfim, as coisas começam a mudar quando Jonas começa a querer consertar a atitude dele. E Deus ainda deixa o cara entrar lá dentro do estômago de um peixe grande, deixa 3 dias lá no meio da gosma, gosmento lá no meio, lá perdido, meio com medo de morrer no escuro, dando a disciplina no cara. Aí quando ele acorda e volta, e aí aquela cidade toda vem aos pés do Senhor, porque ele foi obediente. Mas deu trabalho. Deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes, se a gente não fizer aquilo que Deus quer, Deus vai permitir certas dificuldades na nossa vida e vai até nos disciplinar, porque Ele pode, Ele é nosso Pai. Então, a gente tem que estar na vontade de Deus. Fala para o irmão que está do seu lado assim, ó, você precisa andar na vontade de Deus. Senão você vai ser infeliz. Fica vazio, estou terminando. Fica mal, se sente mal, nada preenche. Sabe, irmãos, a salvação só pode ser conseguida por meio de Jesus. Não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos por meio do qual possamos ser salvos. Pedro e João falaram essa verdade para aquelas pessoas. Aquela multidão viu, as autoridades romanas ouviram, o sinédrio, que eram os líderes religiosos, ouviram. O texto que a gente leu fala disso, que eles estavam lá, eles se reuniram para tratar até sobre esse assunto. Eles se opuseram, mas 5.000 pessoas creram. Então, quando você falar de Jesus para alguém, pode ser que tenha gente que não vai querer saber, mas não importa, alguém vai ouvir. Alguém precisa. Talvez alguém está no momento de ter um encontro real com o Senhor e sair de uma vida de religiosidade, de rituais e de qualquer coisa e entrar num relacionamento verdadeiro com Cristo. Diz lá que Anás, que era o grande sacerdote, Caifás e os parentes dele, João, Alexandre, essas pessoas todas estavam ouvindo o que Pedro estava falando, de alguma forma, ele e João. Você está falando para as pessoas? Não precisa me responder. Você está falando de Jesus para as pessoas? Ou você já se calou, sem que ninguém tenha pedido para você ficar quieto? Porque aqui a gente encontra pessoas sendo ameaçadas de morte para que fiquem quietas. Vocês fazem o seguinte, vocês somem dessa cidade, mas vocês não falam mais de Jesus para ninguém. A gente encontra esses homens chegando e dizendo o seguinte, não, vocês estão se enganando, vocês não vão conseguir fazer isso com a gente. Vocês podem prender a gente vai falar na cadeia. Mas assim, nós não vamos nos calar. Nós não podemos ficar sem falar sobre o que Cristo fez e o que Ele vai fazer. Mas e nós? Estamos calados? Com medo? Com receio? Não, vamos falar. O máximo que a gente vai ouvir é a gente, não quero saber, que isso, que aquilo, e você quer tudo igual, não tem problema. Fale. Deus se alegra quando Ele vê você contar acerca das coisas boas que Ele tem feito na sua vida para as pessoas. Compartilhe, irmão. Compartilhe. Sabe, use os recursos. Tem gente que não sabe falar, tem vergonha de falar, ou tem dificuldade. Escreva. Escreva. Escreva no e-mail, escreva no Face. De vez em quando, eu tenho diminuído um pouco o uso do Face, porque estou começando a ficar enjoado. Mas assim, uma das coisas que às vezes eu vejo no Face as pessoas dizerem é assim, tipo, o Face nem a internet é lugar para falar de coisas de religião. Peraí, quem que vai dizer o que eu vou falar, o que e aonde? Fale de Jesus sim, fale de Jesus, fale da palavra sim, compartilhe sim, testemunhe sim. É muito melhor falar de Jesus do que ficar falando de outras coisas. Então escreva no Face, use o Face para usar os versículos. Fale do que Deus está fazendo, mande no e-mail, mande um bilhetinho, mande uma cartinha, faça o que você quiser.
fale, compartilhe, não se cale, porque pode ser que chegue uma hora que você queira falar e você não consiga mais. Eu gostaria que a gente ficasse de pé nesse momento. Sabe, Deus te deu uma voz para que a sua voz seja ouvida. E o que Ele quer que você proclame é, sobre todas as coisas, os feitos que o Filho dele tem realizado. Deus deseja que a sua vida seja realmente assim um motivo de grande diferença para outras pessoas. Não deixa que as circunstâncias assim impeçam você de falar. Não deixa que uma experiência que talvez você tenha tido que foi difícil te impeça de falar. Não deixa que algumas pessoas que falam mais do que você, que são mais autoritárias ou que, enfim, calem a sua voz. Deus te deu esse instrumento maravilhoso para você usar para abençoar a vida das pessoas. A coisa é simples. Não deixa que você fique se embaraçando, achando que você tem que saber muitas coisas para falar. Você não precisa saber de muitas coisas. Você só precisa ser sincero com as pessoas e falar, olha, o que eu tenho para te falar é sobre uma pessoa que tem feito diferença na minha vida. E conte para ela a diferença que Jesus está fazendo. Não deixa a oportunidade passar. Eu ia trazer umas fotos, não sei porque hoje eu estava vendo, eu acabei não trazendo, mas eu estava vendo esses dias, essa semana, eu nem assisto assim certos programas, mas as minhas filhas já assistiram. Elas não gostam que eu faça esses comentários, mas eu faço. Elas assistiam muito aquele programa de música, Glee. Quem já ouviu falar do Glee? Glee, nunca ouviu, não? Pouca gente. Mas é musical, eles cantam. E essa semana saiu nessas redes sociais que morreu um jovem, o mais famoso jovem do Glee. Aí quando elas acordaram, você viu quem morreu? Fulano e tal. Falei, beleza, eu fiquei pensando. Aí hoje eu estava assim com elas em casa à tarde, conversando, aí vi outras coisas. Aí de repente eu estava mexendo, eu já tinha lido, estudado ontem, tal, estava vendo na internet. Aí lembrei de um cara, botei uma música de uma época de um filme que eu sou da década de 70, que faz pouco tempo, todo mundo sabe. Quem assistiu um filme chamado Dirty Dancing? Aí, olha os irmãos aí, hein? Lembram? Quem conhece Patrick Swayze? Aí, tá vendo que a gente vai lembrando como é legal? Aí eu estava olhando, passei um canal, vi a foto dele. Aí eu olhei ele bem novo, falei, gente, aí eu olhei ele com câncer de pâncreas e ele tinha morrido. Aí me lembrei desse rapaz do Glee. Aí comecei assim, sabe, me deu um negócio, um aperto no coração, assim à tarde. Eu falei, meu Deus do céu, né? As pessoas passam pela vida e às vezes elas, não sei, elas ouvem. Você tem falado para as pessoas que estão do seu lado? Talvez elas não são famosas, nem você seja famoso, mas essas pessoas estão precisando ouvir, porque de repente, quando você abrir, sabe quem morreu? Não, aquela pessoa assim, assado, tal, puxa, morreu. E aí a gente podia ter falado para ela de Jesus. Deixa eu fazer esse desafio para você. Bem simples. Se existe alguém que você gosta muito, está perto de você, e você não falou de Jesus para essa pessoa, fale para ela essa semana. Estou dando um desafio para você. Tem alguém no seu trabalho, na sua vizinhança, do seu familiar, daqui de fora, está perto, ou longe, que você não compartilhou com ela sobre Jesus ainda, sobre o que Jesus tem feito na sua vida, compartilhe com ela. Porque a gente sente mais quando a gente ama as pessoas e perde as pessoas. Quando elas são distantes, não significa muita coisa para a gente. Mas quando elas são conhecidas, queridas, a gente sofre pra caramba. Então assim, não perca tempo. Tenha uma boa semana falando de Jesus para alguém. Quantos assumiriam comigo o compromisso de
falar para Jesus, falar de Jesus para uma pessoa essa semana, mas assim, falar mesmo, pode ser uma palavra de 1 minuto, dizer assim, mas eu preciso falar para você, que eu amo uma pessoa chamada Jesus, que tem feito diferença na minha vida. Posso orar com você? Posso falar desse Jesus para você? Você pode me ouvir? Quantos têm coragem de assumir um compromisso? Uma pessoa essa semana para você falar. Deixa eu ver as mãos erguidas. Tá. O pastor Cléber, o pastor Dinho vai perguntar domingo que vem, eu vou lembrar eles. Quem falou? Para a gente ver se levantou a mão mesmo. Tá? Hã? E vamos pedir 3 testemunhos. Gente, boa, obrigado, pastor Cléber. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu não estou pedindo que você saia daqui preocupado em converter ninguém. Pelo amor de Deus, é Jesus que faz a obra no coração da gente. Não seja intolerante, não seja orgulhoso, não seja indelicado. Só estou pedindo para você fazer o seguinte, chegue para o seu amigo lá do posto, de onde for da farmácia, cara, Fernando, seguinte, cara, me dá 2 minutinhos, talvez eu nunca tenha te falado o que eu quero te falar, mas me dá 2 minutinhos, eu tenho no meu coração um desejo de te falar uma coisa. Pô, cara, o que é? É o seguinte, Jesus tem feito diferença na minha vida. Cara, se você pudesse me dar a chance de um dia te contar um pouco mais, de, sei lá, compartilhar com você o que eu estou vivendo com Jesus, eu gostaria. Eu queria te falar isso. Pensa sobre isso. Viu, Fernando? Se você quiser, cara, eu quero te ajudar a conhecer esse Jesus que eu estou conhecendo, que é uma pessoa maravilhosa. É isso que eu estou pedindo para você falar. Coisas com a sua palavra. Amém? Vamos dar as mãos uns para os outros? Vamos orar? Mas talvez aqui hoje à noite, pode dar a mão para a pessoa que está do seu lado. Talvez aqui hoje à noite tenha alguém que queira falar para Jesus. Não sei, eu estou perguntando, dizendo assim, na verdade eu nunca fiz uma oração entregando a minha vida para Jesus. Eu gostaria de começar a ter uma experiência diferente. Não sei, eu tenho que fazer essa pergunta. Existe alguém aqui que gostaria de começar a ter uma experiência diferente e poder chegar a ser alguém como Pedro, João, assim, chegar num lugar e encontrar uma situação como essa de uma pessoa doente, enferma, de uma coisa assim, que precisa de um milagre e ser usado por Deus e ver uma pessoa ser curada? Há alguém aqui que não entregou a vida a Jesus, que gostaria de dizer, não, eu quero começar a ter uma experiência diferente, nova com Jesus. Eu quero entrar num outro nível de relacionamento com Jesus. Existe alguém com essa necessidade aqui? Se existe, levante a mão. Existe alguém que precisa, que queira fazer isso, entregar, render-se a Cristo? Feche os seus olhos, baixe os seus olhos, baixe a sua cabeça. Vamos orar. Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor está falando conosco nessa noite. E porque o Senhor está desafiando a cada um de nós a termos ousadia, coragem, amor, ó Deus, preocupação pelas pessoas que nós amamos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está, ó Deus, nos inspirando, porque o Senhor está, Deus, nos encorajando, porque o Senhor está lembrando coisas no nosso coração que o Senhor fez e que nós podemos compartilhar com as pessoas que nós queremos bem, que nós amamos. Obrigado, Senhor, porque pessoas se comprometeram contigo nessa noite, de compartilhar com um amigo, com um irmão, com um parente, ó Deus, acerca do teu amor, acerca do que o Senhor fez, acerca da tua morte, da tua ressurreição, acerca da diferença que o Senhor está fazendo na vida dessas pessoas. Obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor vai, ó Deus, dar experiências preciosas nessa semana para pessoas no nosso meio. Pai, que domingo que vem a gente possa ouvir o testemunho de alguém que teve essa experiência de compartilhar, ó Deus, acerca do teu amor. E Deus, o quanto foi proveitoso, abençoador, ó Deus, o quanto gerou alegria, trouxe satisfação, realização no coração desse irmão. Pai, muito obrigado por essa noite, obrigado porque apesar do frio a gente pode estar junto, tendo comunhão contigo e uns com os outros. Pai, que o Senhor receba toda a honra e glória, ó Deus, através das nossas vidas. Senhor, nos abençoe nessa semana, nos use poderosamente. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu queria que você desse um abraço em 2, 3 pessoas que estão aí do seu lado. Um abraço gostoso. Fala, cara, Deus te abençoe. Tenha uma semana muito gostosa. Faça a sua inscrição.
ali com o pastor Cleves e a Edileuza. Diga para ele assim, ó, não deixa de falar, não deixa de compartilhar do amor de Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém?